Estamos aqui um pouco emocionados para fazer nosso primeiro podcast. E hoje, então, vou receber uma convidada muito especial para mim. Só antes de começar a apresentar ela, a ideia é, dentro desse podcast, ver o e-commerce por dentro. Isso passa através das pessoas. Então, a ideia vai ser apresentar para vocês diferentes pessoas, mostrar para vocês a visão que eles podem ter do e-commerce. E vamos ter no final um pequeno joguinho para saber quais são os conselhos que essas pessoas podiam dar para outras pessoas. E começamos então hoje essa trilha com a Bruna. Boa Boa tarde. tarde, Nico. Tudo bem? Tudo bem, tô bem. Então, Bruna, vamos funcionar em três etapas. A primeira etapa vai ser sobre apresentar você. Acho que é importante explicar que hoje você trabalha na NME como consultora de e-commerce especializada em pequenos e médios e-commerce. Mas antes de explicar mais isso e de você explicar mais essa posição, esse cargo, minha pergunta é a seguinte. Bruna, quando você era criança, o que você, não vou falar sonhar, mas queria ser quando crescer? Acho que muitas crianças, acredito que no Brasil, têm muito sonho de ser médica, porque acredita ser uma profissão muito bonita, uma profissão reconhecida. Então, acho que um dos primeiros vontades que eu tive quando eu era criança era de exercer uma função que eu conseguisse ajudar as outras pessoas. E medicina, a gente sabe que tem muito esse intuito de você conseguir ajudar outras pessoas através da profissão. Eu acredito que foi um dos meus primeiros, assim, depois de mudar várias vezes. Mas foi um dos meus primeiros que eu consigo me lembrar, assim, com mais força. Você acha que hoje, de uma certa forma, chegará a ser uma médica? Eu acredito que a questão de que quando eu era criança eu queria ajudar as pessoas através da minha profissão, hoje eu consigo fazer isso de certa forma. Ainda mais quando a gente fala que, como você mesmo disse, a gente é focado em pequenas e médias empresas. Então você fala muito com o indivíduo, né, com a pessoa, não é uma grande empresa que fatura milhões. Hoje eu opero muito, eu falo muito com pessoas que estão em cargos mais baixos, pessoas que estão ali dentro do e-commerce mesmo, com a função de performance, e eu consigo ver o desempenho dessas pessoas. Então, de certa forma, eu consigo trabalhar com algo que eu consigo ajudar as pessoas ainda. Perfeito. Então, justamente para explicar um pouco melhor para as pessoas o que você faz hoje, como você pode descrever seu cargo, suas funções, seu trabalho hoje, como você consegue explicar o que você faz hoje? Eu sempre fico até com essa questão com a minha mãe, eu fico tentando explicar para ela o que eu faço. Eu acho que hoje talvez até ela consiga entender um pouco do que eu faço, mas não é tão simples, ainda mais para quem não é da área. Até pra mim mesmo, eu fui uma pessoa que sempre trabalhou com a área de publicidade, sempre assim, né? Faz uns 5, 6 anos que eu trabalho com isso, mas não especificamente com e-commerce. Com e-commerce, exclusivamente com e-commerce. PME, eu comecei a trabalhar aqui na NM faz 2 anos e 4 meses, 5 meses. Já fez mais de 2 anos. E sempre quando eu vou explicar, mesmo pra uma pessoa que não entende, eu acho que é legal explicar assim, eu falo que eu ajudo, porque eu acredito que é uma ajuda, eu não sou a solução, mas eu ajudo pequenos e médios e-commerces a terem um lucro maior dentro do e-commerce, não só faturamento. E hoje, além disso, também eu ajudo pessoas, indivíduos, que nem sempre é o dono do e-commerce, a conseguir alavancar a carreira dessa pessoa, né? Seja um gestor de tráfego, seja uma pessoa que está ali dentro do e-commerce trabalhando e quer crescer ali dentro da empresa. Então, quando eu vou explicar, eu sempre falo que a gente está visando essa questão de melhorar o e-commerce como um todo e melhorar a vida das pessoas que trabalham ali dentro. A próxima pergunta, na verdade, é sobre sua vida anterior. Antes de entrar na NM, você trabalhava com mídia. Sim. Justamente gostaria você explicar um pouco qual estava a sua posição, seu cargo antes, o que você fazia antes, e quais são as maiores diferenças que você vê mesmo. Foi uma mudança grande para você? Foi uma coisa tipo, um pequeno ajuste na carreira. Mas o que você fazia antes e quais são as diferenças? Antes eu trabalhava com mídia, antes de entrar na NM eu trabalhava com mídia, inclusive trabalhei com você também antes disso.
Era analista de mídia, então eu fazia somente a parte de mídia paga de performance, tanto Google, tanto Facebook, Ads, mas eu fazia mais Facebook, que agora é Meta, mas era mais específico dentro desse caso, e não eram grandes empresas, mas também não eram pequenas e médias como é hoje aqui. Então, era muito diferente, porque assim, eu era só uma parte, né, uma pequena parte de tudo que acontecia dentro daquela empresa, porque lá já era mais médias e grandes empresas, então era só mais uma pessoa. E aí, quando eu vim trabalhar com pequenos e médios e-commerce, você percebe que eu comecei a perceber o valor do meu trabalho e o quanto que isso impactava na venda como um todo. E antes eu não tinha essa visão. Então, acredito que o grande processo de mudança foi entender o quanto que pequenas e médias empresas, de certa forma, dependiam muito do meu trabalho. Não era tudo, tá? A gente sabe que a gente não é 100% da solução, mas a gente sabe o quanto que a gente acrescenta, e eu consegui ver muito isso quando eu migrei aqui para pequenos e médios e-commerces. Mas não foi uma transição fácil, porque eu já tinha aprendido de uma forma, onde eu era só mais uma pessoa, eu estava subindo campanha, tinha que entregar aquele resultado de campanha, então eu não olhava para os outros canais, era só o meu foco, eu precisava entregar aquela meta de ROI, aquela meta de venda dentro dos canais pagos. E era isso o meu trabalho, fazia, entregava o relatório e é isso. E aí quando eu tive essa migração, né, eu tive que me adaptar completamente. E acredito que aprender de novo algumas coisas é mais difícil do que aprender do zero. Então algumas coisas eu tive que aprender de novo. Vamos, por exemplo, campanhas do Facebook. Hoje eu não faço mais campanhas, eu era uma pessoa de mídia, mas hoje eu não faço mais. Mas eu tive que aprender uma outra metodologia onde cada real importava muito, porque eu tô falando de uma pequena e-commerce. Quando é uma grande empresa, investe milhões de dinheiro e para elas R$1, R$2 a mais não fazem tanta diferença. Então, só dando um exemplo de como que eu tive que mudar mesmo a minha cabeça para pensar de uma forma que cada coisa que eu fosse fazer ia ter um grande impacto. Acho que hoje você tem uma visão muito mais 360 de verdade. Tem muitas agências que falam do 360, que geralmente é da criação de uma campanha até a divulgação do relatório. Acho que dentro do nosso trabalho temos uma visão muito mais dentro da empresa, entender o impacto dos produtos, do estoque, vamos olhar mesmo tudo que pode impactar a venda. E acredito que tem um outro sentido na performance quando falamos de uma consultoria de e-commerce ou de marketing digital. Bruna, vamos na próxima pergunta, que é uma pergunta importante, mas não sou da NM nessa pergunta, tá? Sou uma outra pessoa. Tá. De 0 a 10, quanto você se sente realizada hoje? Realizada a vida completamente ou profissionalmente? Vamos no profissional. Vamos ficar no profissional. Essa pergunta é interessante, porque eu sempre paro pra pensar assim, e acho que na minha vida eu não esperava tão grandes coisas, né? Então foi muito além da expectativa que eu tinha. Se eu voltar lá, sei lá, há 10 anos atrás, eu nunca ia imaginar que eu estaria no lugar que eu tô hoje. Então, e aí quando você chega nesse lugar, você vai sempre querer mais, você se exige mais, e aí você acaba meio que diminuindo a sua nota, né? Se eu fosse a Bruna lá de 10 anos atrás, eu ia estar, sei lá, 100% realizada, 11%, nota 11 de 10. Mas olhando hoje todas as coisas que eu ainda preciso melhorar, e já sabendo aonde eu consigo chegar do lugar que eu estou hoje, aí eu diria que eu estou assim, com uma nota 8 de 10. Ainda sei que tem uns 2 ali que eu preciso conquistar, e isso é bom, porque faz a gente aprender novas coisas, e eu acho que ter novos desafios, né? E é isso. Não, é sempre bom mesmo olhar para frente como passos para conseguir crescer mais ou se realizar mais que crescer. Quais foram seus maiores desafios para chegar até aqui? Aí você pode voltar, você falou que saiu de um outro mundo, enfim, pode voltar mais tempo atrás, mas quando justamente você olhar essa pessoa de 10 anos atrás até a pessoa que você é hoje, quais foram os maiores desafios dentro desse caminho? Acredito que os maiores desafios, ele estava muito presente no meu contexto social e na condição financeira que eu e minha família tinha. Então, é muito difícil quando você sai de um lugar que poucas pessoas conseguem ingressar numa faculdade por oportunidade, por condição financeira, e você precisa vencer tudo isso sem ter muita motivação, no sentido de não motivação financeira, e nem da sua própria família talvez acreditar que você conseguisse, não porque eles não queiram que você consiga, mas porque eles sabem que não faz parte daquela realidade.
Então, acho que um dos principais desafios foi conseguir meio que passar por cima disso. E foi bastante importante essa etapa na minha vida. Não que não foi fácil. Eu nem romantizo essa questão das dificuldades, porque eu acho que não devia ser assim pra todo mundo. Porque realmente foi muito difícil. Eu não gostaria que tivesse sido assim. Eu preferia que tivesse sido mais fácil, com certeza. Mas assim, deu certo. Quando eu olho lá pra trás, eu vejo todas as coisas que eu passei. A questão de sair de uma cidade pra ir fazer faculdade em outro lugar. Passar por essas questões financeiras e passar por cima de tudo isso. E no final dá certo, né? Então, assim, eu trabalhei de várias coisas na minha vida, desde atendente de lanchonete, bandeirinha de vereador, tudo que você possa imaginar. Por isso quando eu falo, eu não imaginava que eu fosse chegar tão longe, porque aquilo não fazia parte do meu contexto social. Mas é isso, foi desafiador, mas assim, estou aqui e acho E que valeu a pena. valeu a pena, com certeza. Que bom. Vamos na próxima pergunta. Já falamos de você agora. Vamos entrar um pouco no assunto que vai interessar bastante pessoas, que vai ser a sua visão do e-commerce. Então, a primeira pergunta vai ser a seguinte. Com quantos e-commerce você trabalhou desde que você entrou na NL? Só para as pessoas terem noção mesmo Nossa, de quanto da sua experiência. eu acredito que uns 15, talvez. Eu acho que está dentro disso, de empresas que saíram e que depois foram continuando. Acho que de empresas específicas foram 15. Aí fora os mentorados, né? Que entraram e alguns já saíram. E Então, foram os cursos que aí não vamos contar os alunos. eu não ia ter nem de Seria cabeça. injusto. Quais pontos comuns você encontrou entre todos esses clientes que você trabalha? O conhecimento, acho que a gente nem é conhecimento sobre o produto que eles fazem ou a venda que eles fazem, porque sobre produto eles entendem mais que a gente no sentido de escolher tecido. Eu não entendo nada de moda, por exemplo. Eu também não. Péssima. Não sei o que pode ser bonito no sentido de moda. E isso com certeza eles entendem muito mais do que a gente. Só que a dificuldade quando eu falo de conhecimento é principalmente a dificuldade de entender por que vende, por que não vende. E até entender um ponto positivo, porque vende, por exemplo, todos eles ficam muito felizes quando vende, mas não se consegue replicar. Então acho que a grande similaridade que eu encontro entre eles é essa parte do conhecimento, que é onde a gente consegue acrescentar de eles conseguirem ter essa visão. É diferente que, por exemplo, quando eu trabalhava em agência, não era no sentido de eu vou te ensinar a analisar, né? Hoje a gente faz isso, eu vou te ensinar a analisar, eu tô analisando pra você, mas essa mesma análise que eu tô fazendo, você também pode fazer, a gente ensina a pessoa a fazer isso. Então dá essa autonomia pra pessoa e eu sinto que ela consegue fazer essas análises que na cabeça dela parece que faz tipo, caramba, era isso, entendeu? E parece tão simples quando ela vê e na verdade ela só conseguir entender e encaixar uma coisa na outra. Acho que agora você ligou uma luz para mim, que uma agência está aqui para resolver um problema. Que nós estamos aqui, não vou falar para criar problemas, mas na verdade para revelar problemas e empoderar o cliente para ele conseguir conscientizar o problema e encontrar a solução. A próxima pergunta é justamente como a experiência que você tem. O que diferença um e-commerce que tem sucesso de um e-commerce que não consegue sair do lugar? O que diferencia? Uhum. Esse ano, na verdade, o ano passado a gente viu muito isso. E até na Black a gente viu um pouco sobre isso, que as empresas que tinham muito união do time, que as pessoas trabalhavam em conjunto, eram as empresas que mais conseguiam se superar. E dentro, quando a gente fala dentro de conjunto, entra muito o lado de organização também. Uma empresa organizada e uma empresa que consegue trabalhar em conjunto, que consegue motivar as pessoas que estão ali dentro, não só como um funcionário, ou que seja uma pessoa mesmo, que a pessoa se sente reconhecida, eu digo, tanto financeiramente, tanto psicologicamente. Acredito que esse seja um grande diferencial para conseguir se sobressair, conseguir se superar, não só em meta de venda, mas em reconhecimento e em tudo, né? Mesmo, eu estou pensando num cliente que entrou e que tem essa visão do time, que todo mundo está mega engajado, mas é um ponto que poucas vezes vimos, e que está trazendo resultados de maneira absurda mês após mês. E todos os clientes mesmo que deram resultado foram pessoas que foram engajadas e que trabalharam juntos. Então acho que é um bom caminho. Então o sucesso, pessoal,
e dentro das pessoas que vão estar no e-commerce. Então é aí que vem todo o sentido desse podcast, finalmente, de descobrir e encontrar um pouco dessas pessoas. Já passou um quarto do ano. Não sei se você sabe, mas fiz essa conta ontem. Pensei, Assustador. e aí, como foi esse primeiro quarto de ano, uma vez mais, de um ponto de vista de e-commerce? Muito desafiador. Janeiro e fevereiro foram meses que a gente... Como que a gente vai vender, né? Aí entrou carnaval, janeiro ainda tinha liquida, depois fevereiro teve carnaval, então a gente trabalha com menos dias de feriado, enfim, as pessoas param de comprar, quer dizer, não param, né? Mas diminui muito a compra no período de carnaval. A gente já sabia que isso ia acontecer, mas que esse ano foi muito mais desafiador. Que a gente já saiu do final do ano, de novembro, já com essa carga, né? Porque teve muitas coisas, teve Black, aí teve eleição, teve Copa, e aí parece que isso continuou janeiro, fevereiro, e parece que a gente começou o ano em março. Então, quando você fala um terço do ano, até na minha cabeça, um quarto do ano, até na minha cabeça fica, como assim? Parece que a gente só viveu um mês até agora de 2023. Então, foi realmente muito desafiador conseguir vender. E também a questão de você fazer essa transição de fevereiro para março, porque a expectativa ficou muito alta em março. Então é como se tudo que a gente não conseguiu em janeiro e fevereiro, vamos colocar em março, porque março vai trazer tudo. E a gente viu que em alguns clientes, né, conseguiram até ficar muito próximo do que esperavam, mas para outros não. Mas a gente realmente sentiu já essa diferença de março. Então eu tenho muita expectativa em relação ao ano, né? Que a gente já viu essa mudança de fevereiro para março. Perfeito, porque isso aproxima a pergunta. Você está otimista para o resto do ano? Estou otimista para o resto do ano. Depois de sentir março, janeiro e fevereiro, realmente foi bem desesperador. Mas depois de ver que março, nossa, tá voltando, né, ao normal, as pessoas estão voltando, parece que estão começando o ano agora. Eu tenho expectativa bem grande quanto a esse ano. Eu também, na verdade, acho que é importante levar aqui uma conversa que tivemos com um cliente nosso sobre o fato que esse ano 2023 é o primeiro ano zero depois da pandemia. É o ano que teve Réveillon, que as pessoas de fato saíram para as férias, que teve Carnaval de verdade, que teve volta às aulas, que março está de fato andando um pouco melhor, ou andou um pouco melhor. Agora, espero que o resto do ano vai só ir crescendo cada vez mais, mas acredito que temos um mercado bom aqui, vemos a necessidade talvez de mais agilidade das empresas, saber reagir, não está dando, então temos que mudar as decisões. Acho que isso vai ser o grande desafio do resto do ano. Vamos agora no joguinho dos conselhos. Será que eu sou uma boa conselheira? Vamos descobrir. A primeira vamos fazer com a pessoa que você conhece dela. Se você podia encontrar a Bruna de 5 anos atrás, qual seria seu maior conselho para ela? Acho que seria não desiste porque vai dar certo. Acho que a Bruna de 5 anos atrás tinha expectativas até baixas do que ela poderia conquistar. Então acho que a primeira coisa seria não desista porque vai dar certo. E acho que a segunda coisa seria não se limitar. Que eu acredito que a Bruna de 5 anos atrás também ela duvidava muito de onde ela podia chegar, tanto que ela não acreditava que ela poderia chegar quando ela tá depois de 5 anos. Então acho que seria mais isso em relação à minha autoconfiança mesmo, em relação de que eu posso chegar nos lugares que eu não imaginava que eu poderia chegar. Perfeito, bom conselho. O segundo, agora você encontrar alguém que te fará que quer abrir um e-commerce, quer iniciar um e-commerce. Não. Qual é o conselho que você vai dar para essa pessoa? Fora, não faça isso. A gente brinca muito aqui, né? Que a gente não abriria um e-commerce, apesar da gente trabalhar com consultoria de e-commerce. Porque a gente vê o quanto que é árduo, o quanto que tem tantos desafios e dificuldade. Você tem que passar... um dia você vai estar vendendo bem, o outro talvez você não esteja, então tem que ter essa estabilidade. A pessoa fica um pouco neurótica, né? Ai, meu Deus, eu não vendi, são 10 da manhã. Então, assim, é muito complicado, porque tem essa questão da ansiedade. Então, acho que a primeira coisa que eu falaria, se a pessoa, ainda mais se fosse um amigo, cara, você tem certeza? Não quer fazer outra coisa? Você vai estar menos dor de cabeça, né? A não ser que seja muito a questão de que
eu conseguisse ver que essa pessoa tem um talento muito grande para produto. E a gente viu muito isso aqui, inclusive são os diferenciais de quem consegue vender, é quando a pessoa tem um olhar muito forte para produto, porque daí o trabalho fica muito mais fácil. A gente até fala, né, com base na toda a experiência que a gente teve, que 80% do trabalho já está feito se tem o produto certo no preço certo. Então, se a pessoa já tem um olhar para o produto, é só ela ter um ajuste, ter uma empresa, de repente, como a gente, que vai conseguir auxiliar ela, de repente, no preço certo, no markup certo que ela deve cobrar. Então, um conselho que eu daria para essa pessoa é para ela fazer a escolha do produto certo e para quando a pessoa entrar no site dela, uma pessoa, um cliente, né, um potencial cliente, ser uma pessoa que usaria qualquer um daqueles produtos, mesmo que ela não vá comprar todos os produtos. Ou seja, você acerta tanto no seu tipo de produto que a pessoa que entrou no seu site vai gostar de tudo, ela vai se identificar com o seu site, com o que você vende, mesmo que ela não vá comprar, que ela vai comprar só um, mas depois ela vai voltar para comprar outro, porque ela sabe que aqueles produtos são a cara dela. Então, uma coerência entre os produtos. Exatamente. Perfeito. Agora vamos na terceira pessoa que você vai encontrar. Essa pessoa quer desistir do seu e-commerce. Qual é o seu maior conselho? Contrata a gente, contrata a MM, entendeu? Não desista. A gente já passou por clientes assim que pensaram em desistir do e-commerce. Inclusive, a gente trabalhou para que ele não desistisse. E a gente fez isso, e a gente é muito sincero nisso, a gente fez isso porque a gente sabia, e eu volto na questão anterior, que essa pessoa tinha um olhar muito bom para produto. E esse olhar ele não podia ser desperdiçado, porque quando a gente tem isso, a gente não pode simplesmente jogar fora. Se é uma pessoa que gosta de fazer isso, que tem um talento para isso, tem um olhar para isso, eu ia com certeza falar para ela não desistir do e-commerce, porque ela tem, vamos dizer, um talento, um dom, vamos dizer assim, para produto, e que é muito difícil. Porque eu passei por vários clientes aqui e a gente percebe o quanto que é difícil, porque na internet, o que acontece muito é que é diferente da loja física, não dá pra gente vender um pouquinho de cada coisa. A gente tem que vender vamos dizer assim, um tipo de produto, né? Que a pessoa, como eu falei, vai usar qualquer coisa. Então, se a pessoa tem esse olhar, eu ia falar pra ela, não desiste porque vai dar certo. E se talvez ela não tenha esse olhar, eu ia falar pra ela, você consegue contratar uma pessoa que vai ter uma pessoa de produto, de repente? Eu acho que tem muitas coisas que entram dentro disso de desistir, né? Ainda mais se é um sonho da pessoa. Tem ajustes que dá pra fazer, então não é porque deu errado que a pessoa tem que desistir. Ela só tem que saber qual ajuste ela precisa. Então, acho que o conselho que eu daria também é pra ela procurar ajuda. Que sozinho realmente é muito difícil, ainda mais quando a gente tá falando de e-commerce, que às vezes a pessoa começa sozinho, então ela não tem ali, igual a loja física, que ela tem uma vendedora, que ela pode conversar com as pessoas, conversar com os clientes, fazer uma pesquisa de que as clientes estão gostando. Na internet é muito mais difícil fazer isso no e-commerce, então fazer sozinho vai ficar muito complicado. Então, acredito que o conselho principal era procurar ajuda mesmo. Tá, não, isso é um caso que encontramos bastante aqui, pessoas que vão chegar mesmo, sem saber nada da internet, ter uma loja física ou ter uma fábrica mesmo, resolver vender na internet, começar um site de nada, sem nenhuma prática, e aí depois descobrir que não está vendendo assim. Então, acredito mesmo que o foco é procurar ajuda, ainda mais se a pessoa está sozinha, que tem essa parte de empreendedor sozinho, não é simples, mas muito além disso, mesmo o conhecimento digital que a pessoa precisa procurar. Não precisa ser nós, pode ser qualquer pessoa de fato, nós é um pouco melhor para nós, pelo menos, mas de qualquer forma procurar ajuda de pessoa que está disposta a mudar o jogo com você. Acho que só acrescentando uma coisa importante também, um conselho que eu daria é não acreditar em milagres. Se uma pessoa que fala que vai te ajudar e que vai fazer super você vender, que vai sair de 0 a 1 milhão e que você vai... Desconfie sempre disso, tá? Acho que tem que procurar uma pessoa que vai te trazer a realidade, que vai falar pra você, olha, seu produto não vende porque tem o preço errado. Seu produto não vende porque está no markup errado, seu produto não vende porque as pessoas não gostam do seu produto. Então, você tem que encontrar esse tipo de pessoa que vai te trazer a realidade, mesmo que essa realidade te doa. E acho que entra um outro conselho, você tem que estar pronto para ouvir isso. Mesmo que o problema seja o seu produto. E a gente entende, porque a gente já passou por isso com alguns clientes, o quanto que isso deve ser doloroso, porque você fez todo um trabalho, né? A pessoa fez todo um trabalho de compra de produto, chega alguém para ela que nem é uma pessoa de produto, que nem é tipo uma pessoa de e-commerce, tipo como a gente, e fala, olha, seu produto tá errado. Aí você tem que estar pronto, tem que estar aberto para ouvir, mesmo que isso pode doer um pouco a questão do ego, né?
Doer um pouco, doer muito, mas geralmente passa por isso mesmo. Mas é melhor doer para resolver que sofrer para abandonar e para desistir, ao meu ver. Bom, Bru, não sei de verdade se foram 5 ou 30 minutos. Só sei que passamos momentos juntos. Do meu lado, eu acabei. Minha última pergunta, então, é se você tem uma coisa que você sente que faltou nesse podcast, um assunto que você quer trazer, um complemento a uma pergunta que foi alguns minutos depois que você pensa, deveria ter falado isso, ou se está tudo bem para você. Não, acho que tá tudo bem. Acho que uma coisa que eu gostaria de falar é mesmo que eu tô muito feliz de ter participado desse primeiro podcast. Acho que é importante pra INEM, pra empresa como um todo. E que eu tô muito feliz por isso. E acho que Estamos juntos. estamos Muito juntos. obrigado a você, muito obrigado a todos vocês. Esperamos que vocês gostaram desse conteúdo e voltaremos logo com outro convidado. Bom dia, boa tarde e boa noite a todos.